Finalmente foi revelado como os kaijus surgem em Kaiju número 8. Demorou, mas finalmente eles mostraram como é que surgem esses monstros em Kaiju número 8. Eu vou contar tudo pra você. No último capítulo, a gente viu que o Kafka está numa situação de quase morte. Olha a situação dele, tá bem complicada. Mas só que isso deu a oportunidade dele entrar numa epifania e entrar em contato com um kaiju que possuiu o seu corpo e deu o poder pro Kafka. E a gente viu que ele começou a vivenciar um passado distante, onde os samurais lutavam com os kaijus. Esses samurais usavam roupas especiais feitas da pele dos kaijus já derrotados, o que dava uma forcinha maior para esses samurais, mas não é nada comparado a hoje. O importante aqui é que no final todos eles foram derrotados, e um desses samurais derrotados, frustrado, acabou caindo no mar. A frustração desses samurais todos se juntou em um único ser, fazendo assim nascer o kaiju que possuiu o Kafka centenas de anos mais tarde. Então a gente já tem concretamente como que surgiu o kaiju que possuiu o Kafka, mas só que isso também pode ter respondido como surgiram todos os kaijus. Até mesmo porque a gente também já viu que o próprio kaiju número 9 já conseguia fabricar kaijus. Mas se a gente for levar em consideração como o kaiju número 8 surgiu, então a gente consegue já entender como que o kaiju número 9 acabou juntando as peças para criar o seu exército de kaijus. A primeira coisa que a gente precisa ter é o ressentimento de várias pessoas juntas. Isso faz com que essa massa se junte em um único ser e assim surja o kaiju. O kaiju número 9 tem a forma de fazer isso, afinal ele consegue possuir as pessoas. Utilizando o seu poder, ele pode juntar pessoas, utilizar esse ressentimento ao possuí-las e assim poder criar o seu kaiju. O segundo passo talvez seja necessário também peças de kaijus antigos. A gente viu que os samurais utilizavam armaduras feitas da pele de kaiju. Se fosse somente o ressentimento das pessoas, então prisões e hospitais seriam os centros de nascimento de kaijus. Precisa de mais alguma coisa do que apenas ressentimento das pessoas. Então possivelmente eles precisam ter mistura também de outros kaijus para formar novos kaijus. E isso o kaiju número 9 também tem. Por fim, é possível que eles precisem de um meio para criar tudo isso e fazer essa junção. E talvez a água do mar seja necessária. Não é à toa que o kaiju número 9 escolheu seu esconderijo perto também de água do mar. Então aqui são os 3 passos prováveis para se formar um kaiju: água do mar, ressentimento de várias pessoas e material genético de kaijus. Isso também explica por que os kaijus são tão agressivos. Ele vem de sentimentos ruins, então aqui já explica toda essa agressividade. E também explica por que alguns kaijus têm uma consciência muito humanizada. Isso porque talvez alguma dessas pessoas que forme esse conjunto de ressentimento possa ter uma consciência maior do que as outras e aí formar o controle e a personalidade do kaiju. Sendo assim a provável forma de como os kaijus surgem nesse mundo. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas espera aí, se precisa de kaijus para formar mais kaijus, então qual foi o primeiro kaiju? E essa resposta talvez venha do inimigo atual, de um kaiju que nunca tinha aparecido antes e que é mais forte do que todos os outros. Talvez esse seja o kaiju primordial, o primeiro de todos, e aí ele tenha dado um material genético para formar outros kaijus. Mas isso daqui é só uma suposição, deixa aqui nos comentários a sua opinião também. No mais, agradeço por você ter visto até agora, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.